Oi, gente. Eu não dormi essa noite. E muitos de vocês talvez estejam assim muito chateados ou tristes. E eu quero dizer para vocês nesse vídeo que a luta por justiça, a luta por igualdade, a luta por liberdade, a luta por uma democracia maior não ia se resolver em uma eleição nos Estados Unidos, obviamente que não. Mas poderia ser importante sim. Nós temos que ter consciência de uma luta contínua e que precisa se articular com partidos políticos, com movimentos sociais. E o espaço daqui do canal é um espaço aberto. Conhece um político ou alguém de um movimento social progressista que está querendo um espaço? Um político eleito para vereador, que vai ser candidato a deputado, um candidato progressista e que quer ter um espaço? Passe o nosso e-mail para eles. Está no comentário fixado. Aqui o canal é a Nova Máquina do Tempo, eu sou André Teixeira Jacobina e tem links das nossas redes sociais, nosso apoia-se e nosso e-mail para todas as forças progressistas que quiserem usar desse espaço, participar comigo para a gente continuar essa luta pela justiça. Agora, ao mesmo passo que eu falo dessa luta, nós temos que saber reconhecer a realidade. Saber reconhecer derrotas quando elas acontecem. E saber, por exemplo, que o que aconteceu na última semana vai ser escrito no livro de história como uma derrota muito dura. Mas às vezes, dessas derrotas, surgem oportunidades de construir uma vitória. Nos Estados Unidos, mais de 70% dos jovens votou em Bernie Sanders. O futuro lá é nosso. É do nosso campo. Isso está ficando cada dia mais claro. E pode continuar se fortalecendo porque Bernie Sanders inspirou uma legião de políticos, de ativistas e de pessoas que não vão parar de lutar. E nós temos que fazer o mesmo. Aqui. Eu quero ler para vocês algumas frases do meu livro A Nova Máquina do Tempo que inspira esse canal. Ser realista ao analisar o passado e o presente, levando em conta evidências e raciocínio lógico, e ser sonhador ao imaginar o futuro, pois em relação ao futuro, resignação é a postura dos que aceitam, e sempre, sempre, existe pelo que mudar, pelo que sonhar. Eu escrevi isso em 2006, e é tão verdadeiro lá quanto é agora. São os meios que definem o caráter dos fins. São os meios que definem o caráter dos fins. Alexandria Ocasio-Cortez teve a coragem de, quando Bernie Sanders teve o ataque cardíaco, ir até ele e decidir: você esteve do meu lado, eu vou lutar por você. E é óbvio que agora ela se torna uma liderança muito importante nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, Samia Bonfim tem mostrado que vai lutar. Ivan Valente continua lutando e inspirando pessoas. E nós temos figuras como Eduardo Suplicy e muitas outras que têm qualidade. O PSOL aqui no Brasil vem mostrando uma luta muito forte contra o governo Bolsonaro. E temos pessoas em outros partidos progressistas também lutando. E como eu disse aqui no canal, a nossa porta está aberta a movimentos sociais progressistas, liderança de movimentos sociais progressistas, lideranças de partidos políticos, candidatos de partidos políticos progressistas que queiram divulgar suas ideias e que queiram começar a estabelecer um diálogo com o grande público. E eu falo por mim e falo por muitos dos canais progressistas que eu conheço. A porta da maioria deles está aberta a todas as forças progressistas que queiram usar esse espaço para poder lutar. Porque a luta tem que ser na rua, tem que ser aqui, tem que ser em casa,
tem que ser na família, tem que ser em todas as nossas atitudes políticas, tem que ser no voto, na campanha. A luta, ela não tem que ser na universidade, na sala de aula. Na sala de aula, eu não faço campanha, né? Nunca fiz. Mas eu nunca deixei de articular o conhecimento com a realidade. E sempre disse para os meus alunos, se vocês quiserem saber como eu penso, basta perguntar. Não faço proselitismo. Não faço proselitismo. Mas se quiserem saber, basta perguntar que eu vou dizer. E depois da sala de aula, se quiser conversar de política, eu estou disponível. Eu era o exemplo do professor que eu acho que iria confundir a cabeça daquelas pessoas que acham que o professor é sempre aquele que... o professor esquerdista é aquele que doutrina. Eu nunca doutrinei. Eu sempre defendi a ideia de emancipar, do aluno ter a liberdade de escolher o caminho dele. Então nós temos que ter esse olhar democrático fundamental e também ter abertura do diálogo para levar as evidências. E que evidências eu estou falando? O país com a economia mais competitiva da Europa, a Alemanha, tem uma lei que obriga que todas as grandes empresas coloquem trabalhadores no conselho, para que tenham poder de decisão. E essa lei ajudou a Alemanha a ter a economia mais competitiva da Europa. Quando trabalhadores têm poder sobre a empresa e têm direito de opinar. Assim, eles começaram a tomar decisões para o bem das empresas e começaram a evitar problemas negativos e otimizar a produtividade. Na Europa, em países como a Dinamarca, na Suécia e em outros, há uma ampla garantia de direitos sociais, tributação progressiva, principalmente sobre o capital das grandes corporações. E são os países com melhores índices de desenvolvimento do planeta. Os liberais vão dizer, também são os países mais livres. Ao que eu digo, que bom que liberdade não é incompatível com direitos sociais, não é incompatível com tributação progressiva. Eis um argumento para desmontar esses tolos que ficam citando ranking de liberdade. Que já foi dito aqui por algumas pessoas que é o argumento que sempre a direita usa. Pois nós vamos desmontar esses argumentos. Na lógica, nós vamos desmontar esses argumentos com a realidade. Com a realidade. Na Espanha existe a corporação Mondragón. Uma das maiores empresas na Espanha é uma corporação que é um conjunto de cooperativas democraticamente geridas. É um exemplo de produção associada e cooperativa. E algo que nós devemos incentivar. Nós temos muito pelo que lutar. E nenhum motivo para desistir. Existe sempre, como eu digo no meu livro, pelo que sonhar, pelo que mudar. Mas nós temos que ser realistas em relação ao que está acontecendo. Nós temos que ser realistas e usar raciocínio lógico, como eu digo também no meu livro. Nós temos que reconhecer que o que aconteceu semana passada provavelmente vai ser escrito no livro de história como uma derrota dura que a classe trabalhadora sofreu. Talvez uma das piores dos últimos 50 anos. Os livros de história vão dizer isso. Os livros de história escritos por historiadores com compromisso com essa luta. Historiadores que não se venderam, historiadores que sabem da importância que isso teria nos dias de hoje. Mas a história não acaba. Diferentemente do que uma certa figura, que eu nem vou dignificar com o nome, dizer que a história acabou, a história não acabou. A história vai continuar. Mas para que a humanidade continue, nós vamos ter que enfrentar a questão da mudança climática. Para que a humanidade continue e que não tenha tanto sofrimento, nós vamos ter que enfrentar a questão da pobreza e o desemprego estrutural que está se espalhando pelo mundo. Sim, se Bernie Sanders tivesse vencido, ele poderia ser um farol que poderia iluminar em todo o planeta, como Roosevelt fez no passado com o Plano Marshall, a Europa, ele não fez em relação a todo o planeta, mas fez pelo menos em relação à Europa, incentivando direitos sociais, a equipe de Roosevelt e a luta pelos
a segunda declaração dos direitos que Roosevelt discursou e acabou não aplicando para os Estados Unidos porque faleceu. Sim, Bernie poderia ser isso. Mas Bernie pode inspirar. Bernie pode inspirar uma legião como está inspirando nos Estados Unidos, e muitos de nós podemos nos inspirar com esse tipo de luta para pensar em estratégias e construir o caminho aqui. Algumas pessoas acham se emocionar, como eu me emociono, uma fraqueza. Eu acho uma força. É justamente por ter essa conexão emocional tão forte, tão firme em mim, tão decisiva com a classe trabalhadora e com as lutas que nós temos, que eu não vou desistir. É justamente porque eu estou sentindo essa pancada que eu vou me levantar e que vocês vão se levantar também. E a gente vai continuar lutando e vamos ficar mais fortes depois de sentir isso. Porque aqueles que não sentem a pancada quando ela vem se tornam insensíveis à dor e ao sofrimento humano em todos os lugares. E a insensibilidade é o caminho da resignação. E eu não sou insensível. Eu não sou insensível aos mais de 40 mil americanos que morrem porque não têm acesso a serviços de saúde. Assim como eu não sou insensível aos milhares que morrem aqui no Brasil. Eu não sou insensível aos refugiados ambientais espalhados pelo mundo. E é justamente por sentir isso, e por esse resultado ter mexido comigo, que eu digo para vocês que essa sensibilidade, sim, a sensibilidade, sentir no coração, que eu não vou parar de lutar. E que eu convoco vocês a lutarem comigo, nas redes sociais, nas ruas, através do voto, na articulação com movimentos sociais, com partidos políticos. Porque a gente vai precisar de todo mundo e nós vamos precisar de estratégias. Eu estou tentando ter filho com minha esposa. Um filho e uma filha, enfim, o sexo pouco me importa. E eu fico preocupado com que tipo de futuro e de mundo nós vamos deixar para os nossos descendentes. E eu quero dizer para vocês que vocês também me inspiram a continuar nessa luta e a nos fortalecermos com os reveses, levantar de novo, aprender, refletir, usar o raciocínio, ver os erros nos outros países, aqui no Brasil, bolar estratégias e caminhar para vitórias no futuro. A história não acabou. E nós temos tudo pelo que lutar e nada a perder. É isso aí, gente. Um abração e a luta continua. Sempre.